Bom dia, meus queridos. Eu quero compartilhar com vocês nesta manhã um trecho da palavra de Deus lá no profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 3. Vamos ler. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Versículo 3. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Profeta Isaías, nesse trecho, ele não está se referindo a nenhuma pessoa aqui desta terra. Ele está se referindo à pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. A palavra de Deus neste trecho, ela nos mostra claramente o profeta Isaías anunciando a Jesus Cristo, o Messias prometido para Israel, o Messias prometido para a humanidade, o Messias prometido para as nossas vidas aqui no século 21. Vamos analisar rapidamente este capítulo e o versículo 1, quando o profeta Isaías nos fala sobre o Espírito. Primeira coisa que nós podemos perceber aqui claramente: o servo chama Deus de seu Senhor, o Senhor. O servo chama Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tinha um plano para a salvação da humanidade. Segunda coisa que nós vemos nesse trecho, meus queridos, no versículo 1. Jesus, ele recebeu o Espírito do Senhor. Terceira coisa, ele traz uma palavra, Jesus traz uma palavra de cura, de libertação. Quarta coisa, Jesus proclama o ano do Senhor. Jesus, quinto tópico, está envolvido com uma aliança eterna. Deus, através de Jesus Cristo, realiza com a humanidade, com todos aqueles que ouvirem a voz de Jesus, uma aliança eterna. E por último, sexto tópico, Jesus Cristo inaugurou seu ministério aqui na terra, identificando-se como este servo, descrito pelo profeta Isaías, um servo sofredor, um servo ungido por Deus. A palavra ungido, essa expressão significa que este servo, Jesus Cristo, é mais do que um profeta, uma vez que apenas reis e sumos sacerdotes, com a exceção de Eliseu, eles eram ungidos para o serviço, para a obra de Deus. O termo Messias do hebraico, ou Cristo do grego, significa o ungido. Jesus nos trouxe esta glória de Deus aqui na terra, a possibilidade de nós que estamos hoje aqui sofrendo no século 21,
com os nossos corações tristes, angustiados, preocupados, poderemos em Jesus nos alegrar, poderemos em Jesus restaurar a nossa vida. A palavra de Deus nos fala que Jesus, lá no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, ele relembrou esse trecho do profeta Isaías. Vamos relembrar o versículo 20 a 21 de Lucas 4. Então ele fechou o livro. Ele quem? Jesus Cristo. Devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. Fitos em quem? Olhando para quem? Para Jesus Cristo. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Meus queridos, Jesus Cristo, nesse trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 17 a 19, ele repetiu as mesmas palavras do profeta Isaías. Jesus, colocando para aquele povo, no primeiro século, que ele era o Messias prometido a Israel. Jesus, o ungido de Deus, para proclamar a salvação a quem estivesse cativo. Em Jesus, meus queridos, nós temos boas notícias. Em Jesus nós temos a redenção completa das nossas vidas. Quero salientar para vocês nesta manhã que evangelho não significa um convite de Deus para a sua vida, onde você, na sua humanidade, na sua fragilidade, poderá dizer sim ou não para Deus. Não, o evangelho não significa isso. Evangelho é a vida plena de Jesus aqui na terra, nos chamando seus escolhidos. Hoje, meus queridos, Jesus está chamando seus escolhidos em todos os continentes do planeta Terra. Quando você aí ouvir a voz de Jesus, o siga. Jesus, meus queridos, está trazendo hoje boas notícias aos pobres. E pobres aqui não significa aqueles apenas desprovidos de recursos materiais, mas pobres são todas as pessoas que vivem aqui na terra, longe de Deus, vivendo esta existência como se Deus não existisse. Jesus está trazendo boas notícias para aqueles que estão longe de Deus. Jesus hoje também está cuidando dos que estão com o coração triste, dos que estão com o coração preocupado. Jesus quer nos libertar de uma vida vazia, uma vida sem significado. Jesus nos quer trazer alegria ao invés de notícias ruins, ao invés de cinzas, ao invés de notícias de morte, ao invés de estatísticas ruins. Jesus quer nos libertar destas notícias ruins. Jesus quer nos proteger de doenças. Jesus quer tirar a nossa tristeza, o nosso choro, o nosso pranto nesta manhã. Jesus nos quer dar a sua paz, a sua alegria, ao invés de um espírito deprimido. Jesus está passando aí, na sua mente, no seu pensamento, no seu coração, na sua casa, na sua família. Ouça a voz de Jesus. Jesus quer trazer alegria para a sua casa, para a sua vida. Tenhamos um dia abençoado, um dia ouvindo a voz de Jesus,
um dia seguindo a vida de Jesus, um dia ouvindo as boas notícias que ele tem, que Jesus tem para nos dar. Alegre o seu coração, busque a Jesus. Amém.